Dr. Manuel Dias, hoje é importante você ouvir isso, porque o que acontece? Ele vai falar sobre a questão do transtorno obsessivo compulsivo. Antes era conhecido, hoje é conhecido como TOC. Muitas pessoas têm aquela coisa assim, isso é um mal urbano. A pessoa tranca a porta da casa, vai para a cozinha. Aí depois ela fala assim, será que eu tranquei a porta? Volta lá e trancou a porta. Depois ela volta, passa 5 minutos, ela fala assim, será que eu tranquei a porta mesmo? E vai lá. Então, assim, são transtornos obsessivos compulsivos. As pessoas, elas têm esse distúrbio e muita gente acha que fulano tem memória curta, é isso e aquilo, mas também é uma doença. E ela pode e deve ser cuidada. Inclusive o Roberto Carlos tinha isso. O Roberto Carlos, ele achava que ele tinha que cantar só de branco. Se ele cantasse de azul ou qualquer outra cor, ele não conseguiria cantar. Então, assim, são transtornos que nós passamos por ele e chamam-se de transtornos obsessivos, ou seja, é uma obsessão. É algo que invade a sua mente e torna uma obsessão. Você tem que ir de 5 em 5 minutos, trancar a porta, aí tem aquela pessoa que olha na carteira para ver se levou o documento, olha, depois guarda, olha de novo, guarda, olha de novo. E o Dr. Manuel Dias, ele fala justamente sobre essa questão, né, do transtorno obsessivo compulsivo, que é chamado TOC. Muita gente não conhece essa doença, mas é uma doença e como doença, ela tem também o seu tratamento e é importante que você observe que ele fala sobre isso, justamente para que se você também tiver esse problema, você possa se curar e se tratar, tá? Depois do Dr. Manuel vem o nosso intervalo comercial, aí eu volto com mais vídeos, volto também com mais matérias e conversando sobre outros assuntos. Me dá um tempinho que eu já volto. Manda aí. Olá, sou Manuel Dias Reis, sou médico com atuação na área de psiquiatria e agora vamos dar continuidade ao assunto que a gente vinha tratando, que são os transtornos ligados à ansiedade. Falamos no outro bloco sobre a síndrome do pânico e agora vamos falar de um outro assunto que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Você já ouviu falar de pessoas que têm manias. Tem pessoas que têm mania de limpeza, mania de organização, mania de doença. Né? Esse é também uma doença. Essas manias constituem uma doença. E essa doença tem nome. A gente chama ela de transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas que têm ideias, né, assim, que são recorrentes dessas ideias e elas são consideradas ideias intrusas, que a gente está assistindo uma televisão e de repente vem aquela ideia que eu estou com a mão suja e que com essa mão suja eu posso pegar uma doença e então eu preciso lavar a mão. Eu vou ao banheiro lavar as mãos e eu chego lá, começo a lavar as mãos e lavo as mãos, e ensaboo as mãos e enxugo elas, volto para a sala e volto novamente para o banheiro, né, assim, porque achei que não limpei as mãos suficientemente bem e com isso eu possa contrair uma doença. Então, isso é o que a gente dá o nome de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Essa doença, ela pode ser caracterizada apenas pelas ideias, né? Se a pessoa está andando na rua, de repente vem aquela ideia de que ela está suja e que precisa se limpar. Mas ela não necessariamente não vai ao banheiro para poder lavar as mãos. Quando ela vai ao banheiro lavar as mãos, a gente dá o nome de comportamento compulsivo. Assim, as ideias são ideias obsessivas e o comportamento é o comportamento compulsivo. Daí o nome da doença, transtorno obsessivo compulsivo. O tratamento dessa doença, como todos os transtornos da ansiedade, né, assim, ele passa por tratamento medicamentoso, que é realizado por um médico, né, assim, de preferência um especialista na área, um psiquiatra, né, assim, e através de psicoterapia, que pode ser realizada tanto por médico quanto
por psicólogos. Né, assim, a gente se tem como medicamento básico para o transtorno obsessivo compulsivo, também os medicamentos utilizados na ansiedade de uma maneira geral, são os antidepressivos, especialmente tem uma substância chamada fluvoxamina, que é tido como medicamento, né, anti-TOC, ou seja, que é contra o transtorno obsessivo compulsivo, mas que também é um antidepressivo. Né, assim, a ação desses medicamentos vai muito, né, assim, para diminuir a ocorrência dessas ideias que elas são repetitivas, intrusivas e faz a pessoa sofrer bastante. A psicoterapia tem um caráter muito de organização da mente, né, ajudar a pessoa a compreender e a lidar com esses sintomas, ou seja, com as ideias intrusivas e com o comportamento compulsivo, né, assim, é de muita importância e, junto com a medicação, vai levar a pessoa a ter uma melhora. Né, assim, é muito importante a gente lembrar que, nesses casos, né, assim, tanto a síndrome do pânico, como o TOC, como qualquer outro transtorno mental, né, assim, é muito importante a gente ter o acompanhamento do médico ou do psicólogo, né, assim, para poder fazer um tratamento mais adequado. Né, assim, por hoje nós ficamos aqui, no próximo bloco a gente fala de outro tema nessa área.